Lucas 4, verso 18. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Feche os olhos e diga assim: Deus, fala um pouco mais. Precisamos compreender a tua palavra. Abra o meu coração para receber a tua palavra. Se assenta, dê um brado de glória, dê um brado de aleluia, se você tem. Aleluia. Querido, hoje nós estamos no segundo dia da campanha Libertação Total. Como eu falei, todos nós almejamos, todos nós precisamos de uma libertação em áreas da nossa vida. Existem áreas da nossa vida que precisam ser trabalhada. Existem áreas da nossa vida que precisa ser moldada, transformada pelo poder de Deus. E para que certas áreas das nossas vidas possa ser moldada, transformada pelo poder de Deus, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos dar espaço para que Deus ele possa ter o acesso dessas certas áreas da nossa vida que precisa ser moldada, transformada pelo poder do nosso Senhor. E quando nós se deparamos com esse capítulo 4, segundo descreve o Dr. Lucas, observa que Lucas, quando nós retrocedemos aos versos anterior, nós vamos observar que trata-se da tentação de Jesus. Observa que Jesus, na tua personalidade divina e na tua personalidade humana, o texto nos mostra que ele é conduzido, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observa que o texto nos diz que ele é conduzido, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus não foi para o deserto por livre e espontânea vontade. Pois ninguém deseja o deserto. Ninguém quer passar pelo deserto. Mas existe um momento que o próprio Deus, ele nos leva para o deserto. Existe um momento que o próprio Deus, ele nos conduz ao deserto para nos ensinar algumas coisas, para nos mostrar algumas coisas lá no deserto. E observa que lá no deserto, Jesus, ele vai passar por 3 testes. Quanto teste? Mais forte quanto teste? Esse 3 testes que foi posto diante dele. Primeiro, o diabo dizendo para ele transformar a pedra em pães, se ele verdadeiramente fosse filho de Deus. Jesus, ele olha para o diabo e diz que não só de pão viveria um homem, mas de toda a palavra que procedia, que saía da boca de Deus. Enfim, o segundo teste, o diabo o leva ao alto, ao pináculo do templo, e manda que ele lança lá de cima para baixo. Porque disse: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que ao teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde, para que não deixe que você venha tropeçar com teus pés em pedra. Jesus, ele olha para o diabo e disse: também está escrito, não tentarás, abaixa só um pouquinho para mim, não tentarás
faz o Senhor teu Deus. Jesus, ele vence mais uma vez o diabo. Mais uma vez o diabo, não dando como convencido, ele leva Jesus ao alto monte. Ele mostra toda a potência mundial, toda a glória do mundo. E após o diabo mostrar para o nosso mestre toda a potência mundial, toda a glória do mundo, o diabo disse para Jesus: está vendo tudo isso eu te darei, se você prostrar a me adorar, porque a mim foi entregue. Jesus olha para o diabo e disse: só o Senhor adorarás, e só a Ele servirá. Eu não quero entrar aqui trazendo detalhes das três tentativas que o diabo pôs diante do nosso Cristo, para fazer Ele pecar. Jesus venceu. Jesus mostrou que mesmo na personalidade humana é possível o homem vencer as tentações da vida. E observa, querido, que após Jesus, ele passar por esses três testes, Jesus, ele vai dar início ao teu ministério messiânico sobre a face da terra. Ele então sai do deserto. E no verso 14, quando nós chegamos ao verso 14, o texto diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por toda as terras em derredor. Observa que Jesus só esteve preparado para dar início ao teu ministério messiânico sobre a face da terra após ter passado pelo deserto, após vencer o diabo no deserto. E quando ele vence o diabo no deserto, ele volta para a Galileia, ele volta para Nazaré, e ele dá início ao teu ministério. E quando nós chegamos ao verso 15, no verso 15 diz assim: e ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados. Talvez você não está entendendo porque eu regressei, ou seja, eu voltei a versos anterior, para que você possa entender o verso 18. O texto diz que por todos Jesus era louvado. E quando nós chegamos ao verso 16, o texto diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o costume da sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui eu começo a pregar. Jesus sai do deserto, dá início ao teu ministério sobre a Galileia, em Nazaré. E Jesus vai entrar em uma das muitas sinagogas que existia naquela época, um local de reunião, onde estavam os rabinos, onde estavam os doutores reunidos, onde estavam as pessoas para um culto solene. Jesus entra neste lugar. E quando Jesus entra, é entregue nas mãos dele o livro. Diga comigo, é entregue na mão dele o livro. E nesse livro estava escrito a seguinte profecia que Isaías profetizara no capítulo 61. Eu vou ler só para frasear ao nosso sermão desta noite. Quem gosta de ouvir a palavra diz amém. Amém. Isaías profetizando no capítulo 61, há 730 anos mais ou menos, ele diz assim: Isaías não sabia acerca do que ele estava profetizando. Mas quando Jesus entra na sinagoga, essa profecia de Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar
boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Querido, esta profecia agora ela está se cumprindo a partir do momento quando o livro é entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo, quando ele entra na sinagoga. Jesus está lendo a profecia que Isaías entregara há 730 anos, ou seja, 730 anos passaram e agora está se cumprindo a partir do momento quando o livro é entregue nas mãos de Jesus. E Jesus inicia o teu ministério em uma época caótica, em uma época de grande declínio, de grande esfriamento espiritual. Jesus inicia o teu ministério em Israel, em uma época onde o povo estava vivendo, vamos assim dizer, no escuro, onde o povo estava andando na região da sombra da morte, não enxergando, não conseguindo ver uma luz no fundo do túnel. E Jesus vai dizer dessa forma: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Olha aqui para mim, não tem como iniciar um trabalho evangelístico, não tem como, querido, iniciar uma obra sobre esta terra se o homem não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém pode até pregar, mas não vai haver convenção de alma. Alguém pode até pregar, mas não vai haver milagre. Alguém pode até pregar, mas não vai haver libertação. Alguém pode até pregar, mas não vai haver cura. O que Jesus estava dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus estava mostrando a importância, olha, para que eu possa dar início, para que eu possa começar a evangelizar os pobres, eu preciso declarar para vocês que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Quando o texto diz aqui pobre, o texto não está dizendo pobre aquelas pessoas de classe baixa, que não tem o que comer, que não tem onde morar, que não tem uma roupa para vestir, não. Mas o texto nos mostra, dentro de uma hermenêutica clara, está dizendo acerca dos pobres de espírito. Quem são esses pobres de espírito, pastor? Segundo o que a Bíblia revela, pobres de espírito são pessoas que vivem uma vida arruinada. Mas o que, pastor? São pessoas, meu querido, que coloca no teu intelecto que não depende de Deus, que não precisam de Deus, que podem e conseguem viver sem Deus. Então Jesus está dizendo: eu cheguei para mostrar para essa gente que acha que pode sem mim. Eu cheguei para mostrar para essa gente que acha que a vida consegue seguir sem mim, que eles não podem viver sem mim, que eles não são nada sem mim, que eles são miseráveis, enquanto eles não conscientizar que precisam de mim, vão viver com a vida arruinada. Mas se os pobres de espírito hoje caírem na real e dizer que precisa de mim, eu vou mudar a vida deles, eu vou mudar a história deles. No mundo que nós estamos vivendo, não só o Brasil, mas todo mundo, nós hoje podemos assim dizer, existem pessoas que são pobres de espírito, pessoas que vivem com esse pensamento que não depende de Deus, que não precisam de Deus. Jesus veio para esses. Eu vou repetir mais uma vez: Jesus veio para esses. Pessoas que estão vivendo com a vida arruinada. E mesmo vivendo com a vida arruinada, são cabeça dura. Vou repetir:
são cabeça dura, não abrem o coração para se entregar a Cristo. Não abre o coração a ponto de se entender que enquanto não se render ao amor de Deus, a vida não vai, tudo vai dar errado, tudo vai andar para trás. Jesus hoje está dizendo: eu vim para você, moço. Eu vim para você, moça. Ô moço, ô moça, caia hoje na real. Passa a entender que as coisas só vão funcionar na tua vida quando você abrir o coração para mim. Passa a entender que as coisas só vão mudar na tua vida quando você colocar eu no centro, quando você colocar eu em primeiro lugar na tua vida. Aí você vai ser feliz, aí você vai viver em paz, aí você vai viver bem. Pobre de espírito, pessoas que acham que não precisam de Deus, que não dependem-se de Deus, orgulhosas, se apoiam na força do teu braço, na força do teu dinheiro. O que diz Jeremias no capítulo 17, verso 5. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o teu braço e aparta o coração do Senhor. Será como a tarmangueira ou como o arbusto solitário no deserto. Morrerás no lugares inabitável, não sentirás quando vier o bem. Mas a Bíblia diz que bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro, a quais a tua raiz se estende para o ribeiro, e no ano de sequidão não seca, não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Quantos confiam no Senhor? Quantos tem esse pensamento que não vive sem Deus, que se Deus não tiver na tua vida, você não consegue nada, não conquista nada. A tua vida é como se fosse uma folha sem Deus, mas com Deus você entende que pode tudo, que consegue tudo e que é mais do que vencedor. Levante a tua mão, dá um brado de glória a Deus só para cortar esta cidade. Segundo, após Jesus declarar que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, estava sobre ele, porque esse mesmo Deus tinha ungido para evangelizar os pobres. O texto dá a sequência dizendo: enviou-me a curar os quebrantados do coração. Diga comigo, quebrantado do coração. O que significa isso? Os quebrantados do coração são aquelas pessoas, meu querido, que já reconheceram as tuas misérias. São pessoas que não dependem mais de si, mas dependem da força, da misericórdia e da grandeza do nosso Deus. Mas mesmo dependendo da força e da grandeza do nosso Deus, existe um grande problema, existe uma cadeia espiritual que está o prendendo a ponto desse ser humano que o coração já foi quebrantado pela palavra, a ponto do coração que já foi dominado pela palavra, desta pessoa não conseguir se render a Deus, porque há cadeias infernais que o prende. Mas nessa noite Jesus está dizendo: eu vim para você que quer se levantar e não consegue, eu vim para você que quer mudar e não consegue, eu vim para você que chora pela desgraça que está vivendo, eu vim para você que chora pela vida de miséria que está vivendo, eu vim para você que está dizendo: Deus, eu tenho pouca força, eu quero, mas eu não consigo. Jesus está
pessoas que já reconheceram a tua miséria. Pessoas que reconhecem que depende de Deus. É como você falar para um dependente químico, que ouve, ama ouvir a palavra de Deus. Quando você fala, as lágrimas chegam até brotar no canto dos olhos de um dependente químico. Ou de pessoas que estão vivendo uma vida desgraçada. Mas, na hora que é para tomar a decisão, acabam não conseguindo ter força para mudar. Aí depende do quê? Depende de alguém cheio do Espírito Santo para orar por essas pessoas e quebrar no nome de Deus as cadeias que amarram, que prendem esta pessoa e levar esta pessoa aos pés do altar e esta pessoa viver uma paz de espírito sobre a tua vida. Jesus trouxe pessoas hoje aqui com o coração quebrantado. Eu vou dizer mais uma vez, Jesus trouxe pessoas hoje aqui com o coração quebrantado, querem mudar, mas não tem força, querem sair da vida que estão vivendo, mas não tem força, porque há uma cadeia que está te aprisionando, há uma cadeia que está te prendendo, mas hoje nós vamos orar por você. Essa cadeia vai ser quebrada, você vai sair daqui dizendo: Deus, eu levanto a minha mão, eu me rendo perante a tua presença, eu levanto a minha mão, eu me entrego a ti de corpo, alma e espírito esta noite. Quem já viu pessoas desse jeito, que gostam de ouvir a palavra, gostam de participar dos nossos cultos, gostam de ouvir os nossos louvores, quando ouve os nossos louvores, as pregações que são pregadas, chora parecendo uma manteiga derretida. É um jovem. Chora parecendo uma manteiga derretida, mas na hora da decisão não tem força. Na hora de decidir a vida com Deus, acabam se perdendo no meio do caminho. Mas hoje Deus vai te trazer para os pés do altar. Hoje Deus vai te dar um banho de sangue aqui hoje. Um banho de misericórdia aqui hoje. Jesus prossegue com um livro na mão. Ele está lendo a profecia que Isaías falara acerca dele há 730 anos. Primeiro ele disse que veio para evangelizar os pobres. Então nós aprendemos aqui que pobres de espírito são pessoas que vivem uma vida arruinada. Pessoas que estão cientes, já se conscientizaram que não depende, que não precisa de Deus. Pessoas soberbas, pessoas orgulhosas, pessoas que já colocaram na cabeça: eu vivo conforme eu quero viver. Segundo, pessoas que têm um coração quebrantado, são pessoas que reconhecem a tua miséria, reconhece que precisa de Deus, que não podem, que não conseguem viver sem Deus, mas são pessoas que estão presas por uma cadeia demoníaca, que quando o apelo é feito, quando o convite a vir Jesus é feito, são pessoas que não conseguem decidir a tua vida com Deus. Eles gostam até dos nossos louvores, gostam até do fogo. Quando vê alguém cheio, falando em língua, ele é domado por uma emoção. Nossa, quando eu for crente, eu quero falar igual a Bíblia fala. Eu quero orar como a Laodiceia ora. Mas na hora da decisão, há uma força maior que o prende, que o aprisiona. Então, com o coração quebrantado, coração derretido, até muito mais do que alguns crentes que estão na igreja que não conseguem nem mais chorar na presença de Deus. Às vezes passa o tempo todo, tudo está rolando, conversando, enquanto aqueles que ainda não decidiram a vida com Deus vêm com o coração quebrantado, só que na hora da decisão não consegue se decidir. Jesus hoje vai te pegar.
Não, você não. Jesus hoje vai te pegar. E você vai sair daqui dizendo: nunca mais eu quero largar Jesus. Porque a paz de Deus vai entrar na tua vida nessa noite. Deus vai alcançar o profundo do teu coração, que ninguém é capaz de ir. Deus vai alcançar o teu estado mental, o teu estado físico, o teu estado emocional, o teu estado espiritual. Deus vai no mais profundo da tua alma hoje e vai dizer para você: filho, a paz que você procura não está na cocaína. Filha, a paz que você procura não está no uísque, não está na maconha. A paz que você procura não está nas baladas, nas montanhas que você passa tentando preencher a tua alma, mas a paz que você procura está em mim. Eu sou o único que posso preencher você. Eu sou o único que posso te levantar. Terceiro, Jesus ainda com o livro na mão, no verso 19 ele diz: apregoar liberdade aos cativos. Diga comigo: aos cativos. Observa que a sequência do verso da palavra que Jesus disse do quebrantado coração, o versículo a seguir, no verso 19, diz: apregoar liberdade aos cativos. Por quê? Como eu disse para vocês, existem pessoas que estão com o coração quebrantado, voltado para Deus, mas na hora da decisão não consegue se decidir. Por quê? Estão cativos, estão presos a um sentimento de fracasso, a um sentimento de derrota, a um sentimento de inferioridade, a um sentimento de culpa, a um sentimento de derrotismo que domina a tua mente, domina a tua vida. Quando ele faz que vai dar um salto para a vitória, ele se prende às pancadas que a vida lhe deu. Quando ele pensa em dar um salto para ir avante, ele se prende ao esse sentimento: se eu quebrei o nariz uma vez, eu posso quebrar a segunda. E acaba se prendendo. A prisão, a pior prisão que pode prender um homem, não é uma prisão federal ou uma prisão física. Um homem está atrás de uma grade. Que existem pessoas que foram presas, conheceram Jesus dentro da prisão, e lá estão evangelizando, lá estão pregando a palavra de Deus, e mesmo assim não se sentem presos, porque quando alguém tem um real encontro com Jesus, ele pode estar vivendo no pior lugar do planeta. Esta pessoa tem paz, esta pessoa tem alegria. Atos capítulo 16, a partir dos versos, meu querido, 25. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam dentro da prisão. Estavam aonde, gente? A Bíblia diz que mesmo assim Paulo e Silas dentro da prisão. No capítulo 16 do livro dos Atos, a partir dos versos 25. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas resolvem cantar e orar. A Bíblia diz que enquanto Paulo começa a orar, Silas começa a cantar. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, a Bíblia diz que os alicerces da prisão começaram a abalar. Pregador, não entendi, vou te explicar. Ei, querido, quando alguém está preso, mas tem Jesus, esta pessoa ainda consegue adorar, esta pessoa ainda consegue louvar, porque alguém milionário, trilionário, quando entra em problema, quando entra em dificuldade, a primeira coisa que ele pensa é tirar a vida, é passar uma faca no punho, é cortar o pescoço, é tomar remédio para se matar. É porque não tem a paz de espírito, é porque não tem o Espírito Santo. Mas você olha para o crente que às vezes não tem nem casa para morar, às vezes não tem nem comida para comer direito, mas você olha, às vezes passa, vê ele debaixo do viaduto, mas sempre alegre. Você nunca vai ver no índice, no dado do IBGE, ou seja, um número tão grande de pessoas humildes, simples, meu querido, entrando no dado
dizendo, morreu, cometeu suicídio. Sabe por quê? O que faz a diferença na vida do homem é o sangue do Espírito Santo. Não estou dizendo para você que alguém cheio de Deus não passa por problema, não se angustia, mas só que há uma diferença. Quando o crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, se angustia, ele tem o que, pastor? Ele tem o Espírito Santo que está ali consolando ele, está ali sussurrando no ouvido, dizendo: esta luta que tu está vivendo hoje, ela é passageira. Tu vai colocar a cabeça no travesseiro, tu vai dormir, mas quando tu amanhecer, haverá um dia de glória, haverá um dia de júbilo, haverá um dia de exaltação para a tua vida. Quantos acreditam no que eu estou pregando nesta noite? Levante a mão. Se tiver línguas estranhas, dá um brado. O meu conselho é que nesta noite, você que ainda não recebeu, recebam, seja cheio do Espírito Santo. Jesus se angustiou, mas os anjos estavam ali para lhe consolar. Tantas outras pessoas na Bíblia, homens, servas de Deus, se angustiaram, mas o Espírito Santo estava ali para lhe consolar. A igreja de Yasmina, a igreja de Filadélfia, ou igreja sofredora, ou igreja que passou por momentos mais turbulosos, momentos mais macabros na vida, para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, a partir dos versos 11, o Senhor disse: quando guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, anterior, nos versos Jesus vai dizendo: eu tenho a chave de Davi, a que abre ninguém fecha, a que fecha ninguém abre. Tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. Como guardaste a minha palavra, eu também guardarei tu na hora da tentação que há de vir para tentar todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Para a igreja de Esmina, o Senhor disse: eis que o diabo lançará algum de vós da prisão, tereis uma tribulação de 10 dias, que representava o governo macabro de um governo tirano, que, meu querido, massacraria, humilharia, perseguiria a igreja de Esmina de uma forma tão terrível. E quando nós olhamos para o governo Nero, a história nos mostra: nunca houve um massacre tão grande, de tal maneira que quando pegavam os nossos irmãos da igreja de Esmina, jogavam nas arenas para que os leões pudessem comer. Alguns dos nossos irmãos eram pegos, lançados no meio dos bois selvagens, onde os bois selvagens feriam, furavam todos eles. Mesmo assim, eles assistiam a morte dos teus irmãos, sendo mortos, muitas das vezes na fogueira de São Bartolomeu na França, sendo amarrado com tanta crueldade. Eles não se angustiavam, a igreja crescia assustadoramente. Pastor, não entendi. Eu só estou mostrando para você que alguém cheio do Espírito Santo, ele mantém de pé em meia luta. Que alguém cheio do Espírito Santo, ele resiste firmemente um momento de tribulação, porque ele sabe que a tribulação no exato momento, Romanos capítulo 8, verso 18 adiante, não são para comparar com a glória que em nós ela há de ser revelada a qualquer momento. Levante a tua mão que eu quero profetizar: esta luta vai passar, a dor vai passar, e um dia de glória vai chegar para você. Vem crer, vem crer, vem crer, vem crer, vem crer. Faz barulho de glória. A pior prisão que o homem possa viver é a prisão que ele se prende a um sentimento de derrotismo, a um sentimento de culpa. Se prende, talvez, a fatalidade que ele cometeu no passado. Exemplo, se matou, se prende àquilo e acaba se prendendo. Não, eu cometi tantas coisas erradas. Será que Deus ainda me quer? Será que Deus ainda me aceita? Será que Deus ainda me ama? Eu roubei, eu adulterei, eu fiz tantas coisas ruins.
eu matei, e se prende, e acabam se tornando prisioneiro de coisas terríveis. O tempo, enquanto o homem vai se prendendo a um sentimento de culpa, a um sentimento de algo que fez no passado, o tempo vai passando. Dentro dele, ele quer uma mudança, ele quer viver algo extraordinário, quer viver algo sublime. Mas quando ele pensa em dar um passo para a mudança, logo vem o sentimento: você não merece o amor de Deus. O diabo sopra na mente desse indivíduo: Deus não te quer. E isso acaba sendo uma cadeia. Vive amargurado, magoado, acaba se tornando refém, prisioneiro da mágoa, prisioneiro do ódio. Alguém lhe feriu, ele se prende a esse sentimento. Alguém lhe machucou, ele se prende porque as pessoas lhe fizeram. E com isso, o tempo passa, e quando ele acaba acordando para a vida, e quando chega diante do espelho, vai ver que as rugas chegaram, as peles começaram a ficar frágeis, os cabelos começaram a embranquecer, e ver quantas coisas deixaram de conquistar, de viver, porque se prendeu à mágoa, a um sentimento de culpa, a um sentimento de derrotismo. E ele vê que aqueles que começaram bem antes com ele, bem antes deles, se tornaram alguém na vida, venceram, estão bem. Ele começa a ser dominado por um sentimento de inferioridade. Deus não me ama, Deus não olha para mim, ninguém se importa comigo. Mas hoje você vai sair daqui hoje liberto dessa prisão que está te prendendo. Tu vai sair daqui hoje de cabeça erguida dizendo: eu vim ao mundo com um objetivo. Levante a tua mão, quero que você declare comigo agora dizendo: eu vim ao mundo com um objetivo. Deus me permitiu vir para vencer, e eu vou vencer. Hoje eu saio daqui dando a volta por cima. Diga: eu não vou me prender à mágoa, mas forte, eu não vou me prender no ódio, eu não vou me prender ao erro que eu cometi no passado, mas eu vou me prender à oportunidade que Deus está me dando hoje aqui, gritando no meu ouvido, dizendo: ei, tu vai vencer, tu vai vencer. Quantos podem ouvir Deus gritando no meu ouvido, dizendo: tu pode, tu consegue, tu pode, tu consegue, tu pode, tu consegue, tu pode, tu consegue. Hoje eu vou te libertando desta prisão. Quantos estão livres? Levante a mão, dê um brado de glória. Rachomanaga Sholemongadai. Apregoar liberdade, apregoar. Quando Jesus disse apregoar, Jesus está dizendo: eu vim para dizer para vocês que se sentem presos, que hoje há uma porta de escape, há uma porta de saída, há uma porta de escape, há uma porta de saída, há uma chance para você, há uma oportunidade para você, há uma chance para você, há uma oportunidade. Se você quer, ei, você está livre. Ei, sinta Jesus dizendo para você: se você quer, hoje você está livre. Seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre do que te prende hoje. Quarto, para nós darmos o término e dar vista aos cegos. Dar vista aos. Podemos aqui classificar, dar vista aos cegos, porque está no plural. Tanto cego fisicamente, como cego espiritualmente. Mas vamos focar aqui na parte espiritual.
Porque quando Jesus ele surge no cenário em Israel, Israel está terminando de viver um período que na teologia é conhecido como período interbíblico, de 400 anos de silêncio. Esses 400 anos de silêncio, onde Deus ficou sem falar com a nação de Israel, Israel entrou em colapso. Israel entrou em desespero. Israel começou a ter as suas visões espirituais ofuscadas, de maneira que Israel não conseguia mais ver um Deus supremo, um Deus onipotente, um Deus onisciente, cuidando tanto do passado, do presente e do futuro. Israel caiu em um esfriamento espiritualmente tão grande, dentro desses 400 anos de silêncio. Se nós observarmos, se você quiser só conferir, Mateus capítulo 4, verso 16. Quantos estão ouvindo Deus falar, diga glória. Mateus capítulo 4, verso 16. Israel estava tão cego espiritualmente, que Mateus, ao escrever, ele diz dessa forma: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Eu vou repetir. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, quando Jesus aparece no cenário em Israel, Jesus está dizendo: eu estou abrindo os olhos daqueles que não conseguem ver mudança. Aqueles que já tiveram as tuas visões ofuscadas e não conseguem olhar para frente e enxergar e ver uma saída. Quando Jesus ele aparece pregando, a Bíblia diz que a luz raiou. 400 anos de silêncio. 400 anos onde Deus ficou sem falar com o homem. Foi algo, querido, que trouxe uma cegueira tão grande espiritualmente para Israel, que muitos não conseguiam ver mais o teu milagre. Que é isso, pastor? O sofrimento, a luta do dia a dia, quando ela se torna uma luta, um sofrimento duradouro, ela acaba nos cegando. Se a gente não tomarmos cuidado, ela nos faz virarmos até Tomé incrédulo, a ponto de não conseguirmos olhar para frente e ver Deus dizendo: eu estou abrindo hoje caminho para você passar. Eu hoje estou abrindo um mar para você passar. Israel estava desse jeito, mas Jesus está dizendo: e dá vista aos cegos. Ou seja, quem não acredita, quando eu abrir os teus olhos, quando eu fazer a luz raiar, vocês vão ver o que vocês nunca viram. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo diz assim: aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Se prepara para ver o que você nunca viu. Não, se eu fosse você, dava um glória mais alto. Se prepara para ver o que você nunca viu. Se prepara para acreditar naquilo que você deixou de acreditar. Se prepara não só para enxergar, mas para colocar a mão na tua vitória, para levantar a tua bandeira, porque hoje Deus fará algo extraordinário com você. Eu quero profetizar o que está escrito em Deuteronômio: vindo o inimigo contra você por uma corrente de água, o Espírito Santo averará contra ele a bandeira da tua vitória. Se prepara, porque os teus olhos vão ver coisas extraordinárias Deus fazendo por você, coisa extraordinária.
enxergar a cura chegando. Começa a enxergar a libertação do vírus chegando. Começa a enxergar a tua libertação chegando. Começa a enxergar a porta de emprego, oh aleluia, se abrindo. Começa a enxergar a prosperidade chegando agora, 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 agora. La basura, la branco manama tudo balabaia, oh aleluia. Pôr em liberdade os oprimidos. E pôr em liberdade os oprimidos. Aqui é forte. Oprimido, ou seja, vem de opressão. Porque tudo aquilo que a gente não trabalha dentro da gente, se não tomarmos cuidado, acaba nos oprimindo. Exemplo, quando você alimenta uma mágoa no teu coração, nenhum de nós estamos isentos de passarmos por um momento onde vamos nos irar, onde vamos nos magoar um com o outro. Nenhum de nós estamos isentos. Mas existe algo que nós devemos ter cuidado. Então, quando o Senhor está dizendo, e pôr em liberdade os oprimidos. Existem pessoas que a mágoa já ocupou tantos corações dessas pessoas, que essas pessoas, meus queridos irmãos, deixaram que a mágoa gerasse um ódio tão grande, que aquele que não tinha coragem de matar, hoje já pensa em matar, porque já se tornou uma opressão, que está lhe oprimindo, a ponto de fazer esta pessoa acometer uma loucura, uma tragédia. Existem pessoas que estão sendo dominadas por uma força negativa, por uma opressão tão terrível, que já não conseguem se conter. Estão prestes a tirarem a tua vida. Estão prestes, talvez, lançarem na frente de um carro. Estão prestes a vingar, a cometer uma tragédia. Quando um homem é dominado por uma opressão, esta pessoa entra por um caminho que não tem mais volta. Entra por um labirinto que não tem mais volta. Mas Jesus está dizendo que Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Ele vai liberar os nossos corações do que está prestes a nos levar a cometer coisas terríveis. Ele hoje vai nos pôr em liberdade. Vamos sair daqui com a alma leve, com o coração leve. Hoje nós vamos sair daqui, meu querido, com uma paz tão grande. E por último ele diz, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que quer dizer isso, o ano aceitável do Senhor? Jesus está dizendo, eu sou a oportunidade de mudança para a vida de todos aqueles que me aceitaram. O ano aceitável do Senhor é aceitar a Deus, aceitar a Jesus Cristo como a dádiva, como dom de Deus, como presente de Deus dado ao mundo. Então, quando o homem entende que Jesus é o único que pode nos libertar, primeiro, pôr em liberdade aquele que está preso, nos libertar de toda a opressão e se dobra diante do Senhor, esta pessoa nunca mais vive uma vida miserável. Quantos querem experimentar o ano aceitável do Senhor aqui nesta noite?
se coloca sobre os teus pés. Abra a tua mão e diga assim: Senhor, eu entendi a tua palavra. Eu aceito a tua palavra. Porque eu creio que ela traz mudança para o meu coração. Feche os olhos. Eu quero que você faça uma oração. Porque enquanto você vai orando, Deus vai acalentando, vai acalmando o teu coração aqui nesta noite. Enquanto você vai orando, Deus vai pondo em liberdade os presos, os cativos nesta noite. Enquanto você vai orando, Deus vai transformando vidas aqui nesta noite. Deus, obrigado por ter falado conosco através da tua palavra. Obrigado por ter nos acalentado, por ter nos sustentado. Obrigado por ter trazido sobre nós o espírito de vida, o espírito de esperança. Obrigado por ter nos sustentado, nos ter mantido de pé diante da tua presença. Obrigado, Deus. Se assenta dando glória para Jesus. Eu vou ser rápido para nós estarmos terminando e orando com vocês. Eu quero orar para duas pessoas. Vocês entraram aqui hoje com um coração tão pesado, aflito. Meu Deus, me fala que há sentimento de morte que tem tomado conta da tua mente, do teu coração. Meu Deus, me fala que entre essas duas pessoas, uma delas já pensou em tirar a vida. Jesus hoje está tirando esse peso do teu coração, da tua alma. Eu quero orar por essas duas pessoas aqui hoje. Deus hoje arranca o peso, essa aflição do teu coração, te dá hoje um novo sentido de vida para você viver. Duas pessoas, levanta as vossas mãos. Eu não posso insistir porque a hora não nos espera. Onde estão essas duas pessoas lá atrás, filha? Eu oro para a senhora aqui, mas não me confirma. Tu dá para vir aqui na frente, filha? Tem como tu vir? Aonde está a outra pessoa? Deus hoje está te dando sentido de vida. Aonde está a última pessoa? Nós queremos orar por vocês. Queremos ministrar paz, alegria ao teu coração nesta noite. Onde está a outra pessoa? Deus quer